de vôlei consagrado, o vôlei do esporte vivia um tempo áureo, mas e depois teve continuidade, depois desse bicampeonato, entrou um outro time também, fortalecendo isso? Não, teve continuidade porque, apesar do patrocínio da Coca-Cola ter saído, mas ficaram as meninas juvenis, que é uma categoria abaixo da nossa. E elas foram campeãs também, algumas categorias, teve infantil, infanto, juvenil, e ainda teve meninas como a Márcia Fu, que foi, ela e mais umas 5 foram selecionadas para a seleção mineira, e depois da seleção mineira elas foram para a brasileira. Revelamos a Filó, a Ana Paula, a Fuzinha, a Márcia, a Rorô e a Gisele, que foram titulares da seleção brasileira, que ganhou o primeiro título sul-americano no Peru, contra o Peru, que era o bicho-papão da América do Sul. Então nós tivemos 5 jogadores na seleção brasileira. Tinha a Ana Paula, que jogou comigo, a Filó também, que jogou comigo na época, a Dora, que passou pelo esporte também, né, ela jogava no Minas Tênis. Então essas 3 pessoas, né, que foram assim, que eu mais me lembro, que foram conhecidas e que chegaram também em uma seleção brasileira. De cima do Minas Tênis Clube, que ninguém, né, nunca batia no Minas, ninguém vencia o Minas. Eu acho que nós, aquela equipe do Hinaldo Manta, junto com o André Musi, né, as meninas conseguiram vencer, conseguiram quebrar esse tabu, que era só o Minas Tênis, que era campeão. Então o esporte conseguiu, através de um bom trabalho. A gente treinava para atingir o objetivo de ser como elas, né? Então a gente participava efetivamente dos treinamentos, né, e coletivos. Era um espírito coletivo no sentido de o Esporte Clube Juiz de Fora ter, tanto nas equipes de base quanto na equipe adulta, times campeões. Conta pra gente como é que era a preparação, né, de fazer parte da equipe aqui do esporte, depois ir para a seleção brasileira. Foi uma época muito boa, né? Nós tínhamos 13 anos, né? Era o início de um trabalho. Era tudo perfeito, né? A gente via pro vôlei, o clube, tudo conspirava, né? Era um sonho, né? E o que aconteceu para o fechamento da rádio? A emissora, quando eu comprei, eu já tinha conhecimento. Ela tinha uma dívida junto ao INSS e à Receita Federal. Uma dívida, em princípio, impagável. Eu estando, na época, como locutor oficial da Presidência da República, eu achei que, junto ao governo, eu tivesse condição de dar um jeito de resolver essa dívida, mas eu não consegui. Então, na época era o presidente Figueiredo, eu estava com ele me chamou particularmente e disse, olha, eu não tenho a menor condição de deixar mantendo a rádio no ar. Ele disse, olha, vou cancelar a outorga da emissora, vou abrir uma outra concorrência, você entra e eu dou a concorrência para você. Só que eu tive a má sorte de encontrar 5 políticos que se juntaram e que o presidente da República tinha o maior interesse na área, o governador de estado também tinha maior interesse na área, e que aí o presidente não teve a menor condição de ceder o canal para mim. Qual foi o legado que a rádio deixou? Que foi uma rádio que deu muita oportunidade para bons profissionais aqui depois. E para mim deixou um legado de trabalho muito bem feito. Quando no dia em que a rádio saiu do ar e que o público ficou sabendo no dia seguinte, porque os jornais divulgaram, todos os táxis de Juiz de Fora fizeram uma passeata, foram lá na rádio me buscar, me puseram num carro na frente, num carro aberto, e fizeram uma passeata comigo, do Bom Pastor até o Manuel Honório, e do Manuel Honório voltando ao Bom Pastor, me deixando na porta da rádio de novo, pedindo ao governo que fizesse a radiodifusora voltar. Mas isso foi humanamente impossível. Por que os taxistas se identificavam tanto a ponto de fazer toda essa manifestação? Eu apresentava na radiodifusora nessa época um programa criado por mim também, que era dirigido aos taxistas. Era um programa de 1 hora, onde uma vez por semana
eu sorteava uma placa do automóvel, de um automóvel de táxi. E o carro sorteado, se ele estivesse ouvindo na hora que eu dissesse, se ele estivesse ouvindo a rádio, ele ganharia, ele teria que aparecer lá na rádio em meia hora no máximo, ele ganharia um cartãozinho meu, endereçado a um posto de combustível, e ele encheria o tanque do carro dele. Por isso eles ficaram muito amigos da radiodifusora. E depois de 30 anos de conquista do vôlei, ficam as saudades, o amor da torcida e a sensação de dever cumprido. A consagração de um trabalho todo, e principalmente assim, a certeza de que as coisas, quando são bem feitas, não tem como dar errado. Pode não dar tão certo como a gente imagina, que às vezes as perspectivas nossas são maiores do que a realidade. Mas com certeza, se é feito com seriedade, vai dar certo em algum momento. Então, se é bom para todo mundo, quer dizer, dividir é somar. As pessoas não entendem isso. E lá todos nós aprendemos a dividir. E o Campeonato Mineiro, né? Que as meninas foram campeãs, depois bicampeãs. Como é que foi esses jogos para vocês, da torcida? Eu acho que se fosse hoje eu morreria infartado. Porque tudo que de emoção que eu passei na minha vida foram um dos pontos mais marcantes para mim. Até hoje, toda vez que eu vejo a torcida de vôlei, eu lembro do passado, né? Quem não gosta de festa, né? Principalmente após uma vitória, né? A festa que a gente fazia depois da derrota também tinha seu lugar, viu? Com a derrota, a pessoa ficava magoada e a gente fazia aquele samba levinho, gostoso. Ia todo mundo... Não tinha derrota. Você chorava ali porque, pô, meu time perdeu, não conseguiu mostrar. Mas não tinha problema, não. E foram poucas derrotas, viu? Foi uma pena, né, o time não ter continuado. Hoje ele seria um mega time, né? Queria aproveitar esse momento em que vocês se reencontraram, então. Quanto tempo fazia que vocês não se viam? Eu fiquei muitos anos no Rio de Janeiro. Sebastião continuou aqui trabalhando e aí a gente não tinha condição de se ver, mas há pouco tempo nós nos encontramos aqui na Avenida Rio Branco, né, Sebastião? Exatamente. Trabalhamos muito tempo naquela época, até com carro de reportagem, né? Eu, Sebastião e Heitor Augusto Leiri Guimarães. E aí como é que aconteciam? Ele levava o senhor para a rua? Ele era o motorista, a gente fazia a locução, né? Muito bom. Você lembra, você estava na época de 58, sim. Copa do Mundo, a gente saía. Aqui. Ué. Nem parar em pé aqui, ó. Saía com a caminhonete da Industrial, feito um doido aí para baixo e para cima. Qual a saudade que você tem daquela época? O que você guarda daquele time campeão? Eu guardo muitas coisas. Primeira coisa é a disciplina que a gente tinha demais. Porque você treinar 8 horas por dia, 4 de manhã, 4 à noite, não era fácil não. Mas assim, a amizade, o companheirismo, hoje em dia o trabalho foi tão bem feito que a gente é reconhecido em outros lugares quando a gente vai, isso é gratificante. E hoje, né, Jairo, 30 anos depois, o que você guarda dessa vitória das meninas do vôlei? Uma saudade não só do departamento de voleibol, uma saudade não só do esporte e da Coca-Cola, mas uma saudade das meninas também. E eu, como joguei vôlei, eu sinto saudade da minha época como jogador e da maior época do esporte, que foi essa época da Coca-Cola. Olha, eu guardo uma grande lembrança daquela época, de grandes amigas que nós fizemos. Tenho muita saudade, para mim foi muito mais importante. Eu, antes de ser campeã mineira, eu já fui campeã sul-americana. Então só me faltava esse título na minha carreira, antes de encerrar. E depois de conhecer a história da Rádio Difusora de Juiz de Fora, é aqui do calçadão da Rua Alfield, em frente a um dos prédios onde funcionou a rádio, que o Mosaico de hoje se despede com esse reencontro aqui dos dois amigos que trabalharam durante muito tempo na rádio. Na semana que vem tem muito mais para você. Até a próxima! Muitas saudades e lembranças. Reviver histórias como essa de um grande título é como voltar ao passado e reviver um tempo de glória e de muitas conquistas. E que o futuro seja assim, com vitórias como essa. O Mosaico de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Aí o Sport agora pode fechar o jogo, pode acabar o campeonato. Vem o Minas, faz o levantamento, a bola tocou, vem no bloqueio, vem de graça. Agora, vai pra Blenda, levantou, pra Paula, bateu, coisa, bloqueio, caiu, acabou! Sport, campeão mineiro, 1983. Carnaval! Sensacional! Carnaval aqui no Francisco Queiroz Caputo, Esporte, campeão mineiro de vôlei feminino, temporada 1983.